Ele peitou. Foi a Amora. Ai, que droga que o áudio não vai pegar isso. Ai, foi a Amora. Pelo menos foi barulhento. E não foi fedorento. Porque na hora que a gente tava gravando o primeiro o segundo agora, depois da Raquel, essa aqui, minha filha, soltou uma bufa. Você é esse seu esfíncter que não segura nada. Pelo menos eles não soltaram com um convidado. Deus obrigado. É isso, né? galera. Se vocês forem convidados para este podcast, saiba que vocês aguentarão puns dos cachorros. É normal. Dessas coisas pode. Bora lá. Bora. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. A Amora voltou ao caos que ela é. O Booster também. A Kiara tá aqui descansando suas belas madeixas douradas. E a Lila falou que não se mistura com gente feia e foi embora. A Nath não comenta, mas o Booster está com um penteado de mamãe. Ai, senhor. Isso é Para Praxis, um podcast feito por duas estudantes de psicologia para a gente contar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e como podemos ver surtos do curso. O curso vai te surtar, como você pode ver. Esse surto inicial. É sobre. O tema de hoje, confesso que eu estou um pouco perdida, apesar de ser a encarregada dos roteiros desse lugar. Mas é que a que não é encarregada dos roteiros desse lugar tem umas ideias malucas e mirabolantes e faz ela se virar nos 30. Pois é. E aí a Nath me veio com, não sei se eu posso chamar de conceito, mas com uma ideia, né? Acho que ideia. Uma ideia. Ela me veio com uma ideia chamada harmonização social. Então preciso perguntar para ela. Que ideia é essa? Me conte. Eu estava contando aqui para a Nath, né, que eu tenho percebido que tudo tem virado muito padrão, né? Então, hoje você, para quem me conhece já de muitos anos, sabe que eu sempre fui do meio de carro, sempre gostei e tudo mais, né? E eu tenho percebido cada dia mais que os carros eles estão cada vez mais iguais, né? Você tem uma gama de cores branca, preto e prata, né? Aí tem aquele que quer ser mais ousado e pega um azul. Ou vermelho. Né? Você consegue facilmente confundir um Onix com HB20. Né? Se você Inclusive, pegar... é bem difícil de diferenciar eles. Se você pegar todos os carros de uma determinada marca, colocar todos de frente, você não sabe que modelo que é, né? E eu lembro que quando eu tinha o meu Uno azul, né, uma vez eu estava parada no estacionamento do Shopping São Caetano aqui, e eu olhei, estava subindo a escada rolante, quando eu olhei para o estacionamento, eu só vi um pontinho azul, assim, no meio do estacionamento, num mar de carros brancos, pratas e pretos. Né? Então, assim, isso me traz um incômodo, porque a gente percebe o quanto as pessoas estão se padronizando, né? E não só em questão a objetos, mas, por exemplo, você pega a questão da harmonização facial, né? Todo mundo parece primo agora. Nossa. Porque todo mundo vai ficando igual. É aquela cara do Minecraft, né? Que a pessoa ela fica com a cara quadrada, com o mesmo maxilar protuberante, o mesmo tipo de bochecha, né? Você tem uma questão de padronização de tatuagens também, né? Quando você pega essas modinhas de desenhar o leão com a bússola, símbolo do infinito, né? Que mais? Você tem toda essa questão desse lugar do pertencer, mas a gente começa a perceber que as pessoas, na necessidade do pertencer, elas começam a deixar de existir em si mesmos. Perde individualidade. Exato. Né? Eu lembro que o Alok fez uma harmonização facial
E ele comentou que quando ele se olhou no espelho, ele não se reconheceu. Então, assim, eu percebo muito que essa questão da padronização, ela faz com que as pessoas percam a própria identidade. É basicamente isso. Foi este o lugar que eu quis chegar. Ela jogou a bomba e saiu correndo. Pra variar, né? Mas a sua ideia entra muito no que a gente tratou no episódio passado e no conceito de um dos sociólogos que a gente trouxe, né? Do Irving. Que eu não vou saber falar o sobrenome dele, mas é esse. Né? Que ele fala que o nosso comportamento ele é adaptado, né? O palco social, que eu falei que era um termo que você ia gostar. É o palco social, total. A gente pode trazer também a questão do comportamento de manada, né? Que a gente quer tanto pertencer àquele lugar que a gente vai se voltando e se criando e se moldando a se encaixar naquele lugar e seguir o resto dos boi. Uhum. Que a gente precisa ter esse grupo, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim. É necessário você ter um grupo, até porque esse grupo ele pode se tornar, por exemplo, um apoio para você mais para frente, né? É o que a gente fala das redes de apoio e tudo mais e tal. Mas até onde você vai dentro deste lugar do pertencer e você deixa de ser você mesmo. Uhum. Não, mas o que eu quis dizer no sentido que a gente precisa é no sentido biológico. Sim. Né? Para sobrevivência. Uhum. Né? Agora, essas questões de tipo, a gente não... Antigamente, né, se a gente for olhar lá na época que a gente só comia frutinha por aí, perambulava e comia frutinha, Pisava em espinho, eventualmente. A gente escolhia grupos que faria a gente sobreviver, mas sobreviver no sentido literal de da sobrevivência, né? Aí a gente vai criando meios sociais e sociedades e ritos, a gente percebe que agora a gente escolhe grupos que vai fazer a gente sobreviver socialmente, né? E aí que começa a morar o problema. Cara, você sabe que eu tô lembrando, você falando sobre isso, né? Me vem muito um antropólogo que eu gosto demais do trabalho dele, que eu já até comentei com você sobre ele, que é o Michel Alcofarado, né? Gente, para quem não conhece, vale muito a pena pesquisar ir atrás dos vídeos dele. Ele tem um podcast, inclusive, chamado É Tudo Culpa da Cultura. Podcast incrível, inclusive. Exato, eu dividi ele com a Nath uma vez e literalmente a gente se viciou naquele podcast, né? E ele lançou um livro chamado Coisa de Rico, né? Ele passou os últimos anos dele desenvolvendo essa questão, pesquisando, né, sobre o que ricos faziam. Inclusive, ele ficou muito conhecido como o antropólogo dos ricos, né? E ele traz muito esses insights da questão do grupo do rico. Então, é a questão você não pode só ser rico, você tem que parecer rico, né? E eu estava assistindo esses dias uma entrevista dele que eu acho que vem muito a calhar nessa história, que ele fala assim, gente, vocês ficam me perguntando se eu mudei com essa experiência, né? E ele fala, mudei mesmo. É só você ver o jeito que eu me visto hoje, os sapatos que eu uso, as marcas de roupa que eu tenho usado, né? Tudo isso me atravessou. E era esperado que isso me atravessasse e é saudável que isso me atravesse. Aí a gente vai linkar de novo, né? O que a gente falou no episódio passado é que a gente tem que saber dosar o que é do outro e o que é meu e o que o outro pode me contribuir. É o que eu te falei recentemente, que a gente sempre tem algo a aprender com o outro, Sim. seja bom ou ruim. Exato. E o que eu acho muito interessante dessa fala dele é que, assim, em momento nenhum ele negou esse lado dele, né? Mas hoje eu tô me vestindo melhor, hoje eu tô comendo melhor,
Eu faço coisas que eu aprendi com essas pessoas, mas aí ele tem a questão do que a gente até fala no episódio anterior, né? Que é o autoconhecimento. Uhum. Que ele tem essa noção, ele sabe que ele passou por tudo isso, ele sabe o quanto que esse processo foi importante para ele, mas em momento nenhum, por mais que houve essa, entre aspas, padronização externa, Sim. ele continua sendo o Michel Acofarado. Ele continua sendo o antropólogo que pesquisa, ele continua sendo o cara que estuda, né? Então, eu acho muito interessante isso porque ele não perdeu a identidade dele. Sim. É isso. Isso é ter o autoconhecimento, É ter né? autoconhecimento, exatamente. Autoconhecimento. E uma coisa que eu percebo das pessoas hoje é que elas não têm este lugar, né? Muitas pessoas que você conversa, por exemplo, não fazem uma terapia, né? Não, gente, pelo amor de Deus, não que a terapia seja a salvação de todos os problemas da humanidade, porque não é. Mas aquele universo daquele CPF, ela vai ser uma salvação, muitas vezes, né? Sim. A não ser que a pessoa não queira. Que aí tem essa também. Essa questão também, se a pessoa não quiser. Porque 90% às vezes é a ser pessoa humano. pode até. E também tem querer o tratamento, né? Porque às vezes a gente pode até estar em terapia, ouvir a nossa terapeuta, ouvir a nossa psicóloga e não querer absorver e nem mudar aquilo, né? Exato. Então, não adianta, a pessoa não vai entrar para lugar nenhum, ela vai continuar ali naquele limbo emocional, afetivo ou qualquer coisa que seja. Só vai pegar a frase de terapia em dia e postar, mas mudar realmente. Que, aliás, não existe terapia em dia, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Acho que nem a gente tá pronto para essa conversa. Mas eu aceito. Pegando isso que você falou da ideia do livro dele, a gente pode pegar Inventando Ana, né? Não sei se você chegou a ver. Eu assisti que aquela menina que ela se passa por uma outra pessoa e aplica vários golpes financeiros, não é? É a série da Netflix, que é de uma golpista, na verdade. Inclusive, ela é real, né? Ela é baseada em fatos reais. Baseada em fatos reais. E ela em nenhum momento era rica. Não. Nem quando ela aplicava o golpe. Nem quando ela aplicava o golpe. Ela não tinha nada, ela tinha 0 ponto na conta bancária dela. E mesmo assim ela estava ali parecendo rica e tendo altas influências. É um negócio de louco. E é onde a gente entra de novo, a gente cai de novo na história da performance, né? Porque ela só parecia que ela era rica. Ela realmente, de fato, não era rica. Exato. Ela só se vestia como rica, estava nos lugares onde os ricos estavam, né? Tinha contatos com quem era realmente rico. Então, era só isso. E uma coisa que eu acho interessante dessa questão, focando um pouco nessa questão do rico, né, que eu até trouxe, é que a questão da performance do rico, ela é muito cultural. Então, por exemplo, no Brasil, para você se parecer rico, né, você tem que ter posses, você tem que ter acúmulo de cacareco. O próprio Michel fala isso, né? A pessoa tem que mostrar que ela tem posses, né? Em outras culturas, não. No Japão é diferente, nos Estados Unidos é diferente, né? Então, é relativo a essa questão. Assim como ao resto do mundo, eu acho que a questão das pessoas terem os grupos também deve ser relativo. Mas como a gente vive no Brasil, né? Falemos de Brasil. Então, eu vejo muito essa coisa da padronização, né? Porque toda mulher tem que ser magra, loira e X. Né? Porque agora a moda é o povo tudo ser bombado de academia. Aí você vê a galera enfiando o pé em um monte de substância que, se você for usar de acordo com a forma terapêutica dela, é positiva, mas se não for de uso terapêutico, não é. Não é positivo. Né? Então, assim, a minha questão em relação a isso as pessoas estão se padronizando, elas definiram um padrão X e estão indo para esse lugar,
Tá ficando todo mundo igual? Tá ficando todo mundo sem graça? Olha, eu tava. Minha mente tava viajando aqui enquanto você fala, por causa do tema do seu TCC até, Sim. né? Porque eu lembro de que você tava conversando com o Paulo esses dias do tema do seu TCC, e ele até comentou: ah, mas um dia o corpo gordo foi padrão, né? E realmente foi, né? A gente Foi. tem várias obras de artes para falar isso. Se você vai para os tempos da Grã-Bretanha, lá em mil e tantos antes de Cristo, se eu não me engano, né? Quando você antes de Cristo, porque era na época pagã, né? Você tinha uma deusa que eu esqueci o nome dela agora, que quando você pega todas as representações dela, ela é uma mulher gorda. Primeiro, que ela era uma deusa, ela não era um homem, era uma mulher, né? Todas as representações dela são gordas, porque ela representava justamente a colheita, a fertilidade, né? A abundância. Era isso que ela simbolizava. Né? E ao longo dos anos, o papel, a performance que a gente vai executando ao longo das sociedades vai transformando tanto o padrão da mulher quanto o padrão do homem. Era esse ponto que eu queria chegar. Porque um dia foi aquele padrão, mas hoje o padrão já é totalmente diferente. A gente vai mudando conforme o tempo, sabe? Que nem até bem pouco tempo atrás o padrão era mulher extremamente magra. Sim. De você ver, assim, literalmente ossinhos. os ossinhos. Agora o corpo extremamente bombado, um corpo sarado, um corpo forte, um corpo físico, né? Uhum. Que você sabe, que você olha e que você fala, a pessoa treina, a pessoa vai pra academia, que inclusive esses dias eu ouvi que treinar não é um termo que nós que vamos pra academia deveríamos usar, mas enfim, outra história. É. Mas a gente percebe que a sociedade vai mudando conforme o tempo. Só que se a gente for olhar para hoje mesmo, tá um negócio que tá saindo da régua. Acho que tá ficando algo que tá beirando a doença, não é nem toxicidade. Tá beirando já, literalmente, você olhar e falar, tá, da onde vem essa necessidade de você ter uma perfeição que, na verdade, é um padrão estabelecido. Aí eu te Né? pergunto, é perfeição? É um padrão que foi estabelecido, não é uma perfeição. Exato. Né? Que nem eu tô tentando lembrar o nome que usa, mas tem uma galera que faz, cata um rosto aleatório de um famoso e faz o vídeo para como se fosse o corpo, o rosto angelical, o rosto perfeito. Eu esqueci agora o nome, eu não sei se é angelical ou se é perfeito. E aí padroniza assim num nível, mas num nível que eu fico olhando assim, gente, que isso? Pra quê? Sabe? Se você nasceu com aquele rosto, e, tipo, ele mostra quem você é, não só em individualidade, mas da sua Ancestralidade. Exatamente. Eu não vou Mas falar você essa sabe palavra. que o Brasil hoje, ele é o país em que mais existem procedimentos estéticos. O país que mais faz procedimento estético. A gente tem ganhado dos Estados Unidos. Sim. E aí a gente pode fazer uma crítica a um padrão que é vendido, né? Exatamente, é um padrão que é vendido. Você tem um padrão que, você não pode ter cílios falhos. Então você vai lá e bota cílios. Que acaba com seus cílios naturais, inclusive. Exato. Porque o meu cabelo tá ralo. Bota mega hair. Que deixa o cabelo mais ralo ainda se não souber fazer. Porque eu estou com um pé de galinha. Botox. Porque eu posso ficar com pé de galinha, já faz botox preventivo. Mas todo mundo vai ficar, porque você ri, né? Você é expressivo. Que ainda tem essa coisa. Eu lembro que uma vez eu vi uma charge, né? Que assim, que quando a gente morrer e for enterrado tudo, conforme for desenterrando, vai sobrar só o esqueleto e as próteses de silicone.
Pior que sobra mesmo, porque a prótese não se decompõe. E assim, você tem hoje, por exemplo, prótese de silicone para absolutamente tudo. Você quer um peito, o homem, né? Quer um peito mais definido. Você não precisa malhar, você põe uma prótese de silicone. Gente, tem para panturrilha. Para aumentar a panturrilha. Tem para lugares que a gente não pode citar nesse exato momento. Glúteo. And afins. Exato. Eu não tava falando do glúteo, não, mas. Genitálias. Genitália masculina. Mais melhor. precisamente. Melhor. Mais genitália masculina. especificamente, né? Então assim, as pessoas hoje em dia, elas tentam dar uma resolução para todos os problemas estéticos. Né? E virou um mercado, né? E é literalmente um mercado, virou uma mercadoria. O seu corpo, ele virou uma mercadoria. Exato. Pensar nisso me doeu agora, mas é verdade, porque vender procedimentos estéticos para o seu corpo virou uma mercadoria. Seria tipo assim, você quer mudar isso daqui? Toma. A Mari Kruger tem um vídeo muito bom que ela fez um TED Talks falando sobre o mercado wellness, né? E para quem não conhece, gente, a Mari Kruger, eu vou pedir até para a Nath deixar o link do Instagram dela. Ela é uma bióloga incrível. Eu acho que eu já citei ela, inclusive, algumas vezes aqui no podcast, Sim. né? Ela é uma bióloga incrível. Ela produz um conteúdo de ciência. Acho que ela tem algo no YouTube também. Tem também. E ela produz um conteúdo de ciência muito necessário, né? E ela tem um TED Talks falando o quanto esse mundo, o wellness, ele tá transformando as pessoas em doentes, né? Então, para hoje você tem resolução de tudo. Ah, meu cabelo não cresce. Gominha para crescer cabelo. Ah, não. Tal coisa, né? E ninguém fala, por exemplo, o quanto que a questão de suplementar uma vitamina é perigoso, porque excesso de vitamina, para quem não sabe, pode dar intoxicação no corpo. Você pode ter uma intoxicação por excesso de vitamina A, B e o cacete 4. Então, assim, essa questão da padronização que me chama a atenção, né? O quanto tudo isso que a gente tem que se colocar num lugar de estar igual a todos, isso está trazendo uma questão de saúde mental muito pesada. Sim, porque envolve muitas coisas. Envolve autoestima, envolve classe social, envolve poder aquisitivo, porque a gente realmente tacou o nosso corpo a partir de uma mercadoria. Então, tipo assim, ele se vende. E você vende, se a gente for fazer uma analogia aqui com o carro, que você começou a falar de carro. Carro, basicamente, você compra o carro, se você quer modificar alguma coisa, você compra o quê? Acessórios ou algumas peças para modificar. Sim. E aí, se a gente fazer essa analogia com o corpo virou o carro, silicone virou as peças para modificar, e botox, remédio, vitamina, virou o quê? Acessório para você modificar o carro. E você quer um pouco mais longe? Eu estava pensando na questão assim, se você quiser mudar de cor, você envelopa o carro. Quantas pessoas não passaram pelo branqueamento? Quantas pessoas não passam por problemas de pele por causa de fazer bronzeamento artificial? E, gente, para quem não sabe, a questão do bronzeamento, ela é uma defesa da pele, tá? Não é que você fica bronzeado porque o sol beija a sua pele. Não, é tua pele falando, pelo amor de Deus, ô criatura, sai desse lugar que eu tô queimando, a desgraça. Sai daí. Mas aí, o que acontece? A gente entrou aqui, nossa, entra numa brisa tão gigante agora. A gente entrou que aquela pele um pouquinho mais bronzeada era bonito. O porquê que era bonita? Porque era sedutora. Por que era sedutora? Porque a pessoa com uma pele negra mais clara é sedutora. É a tal da sexualização. A tal da sexualização. É isso. É onde a gente cai na sexualização de pessoas negras, pessoas mulatas. Eu sigo um... E o que a gente cai de novo no que a Raquel diz pra gente, no que é
inconsciente, no viés inconsciente, no que está ali na nossa formação, Exato. Né, que é o racismo estrutural, que a gente continua perpetuando aí. Exato. E se bronzeando, achando que, nossa, a gente vai ficar com a pele linda. Aquela frase que eu não posso falar, porque é extremamente racista, daquela novela da Globo. Putz, não lembro. Ou da cor. Ah, sim. Real. Mas é isso. E detalhe, tinha um nome de novela com esse nome. Aí a gente volta naquela coisa que eu falei do racismo estrutural que a televisão vende pra gente. Sim. E na verdade a televisão vende pra gente várias coisas, inclusive o padrão do que é pra ser seguido. Porque vendeu o quê? Uma pele mais bronzeada, uma pele mais viva ali. Eu tô demorando pra falar, porque eu tô tentando não falar palavras que são racistas, né? Mas, enfim, aquilo era vendido como bonito, né? A gente entra dentro do colorismo, mas aquilo era vendido como bonito. E aí, a mulher sempre sendo o produto o objeto, né? Porque a mulher, que tem ela que caber é dentro do produto. Aí, o que acontece? Quem tem a pele mais retinta não vai caber ali dentro. Quem tem a pele mais clara vai ter que sofrer para se bronzear para estar ali dentro do padrão que vai ser imposto como algo bonito. E aí você vai lá, paga dinheiro para um caramba para você se bronzear para você achar bonita. E ainda por cima você pode ter um problema de pele muito sério. Exatamente. Você pode ter uma não doença. Sabe nem se o bonito foi imposto por você mesmo ou se você foi imposto por outra pessoa. Porque nem sempre você é dono das suas escolhas. Exatamente. Que maravilha. Ou seja, a gente tem um problema social muito grande aí, justamente em busca de um lugar que é impossível de se alcançar. Sim. Né? É muito isso. É um lugar impossível. Cara, eu fico lembrando de alguns famosos, que eu não vou citar aqui também, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado nem para ser processada, mas pessoas que quando fizeram a harmonização facial virou um trem desgovernado, né? Ficou um negócio que você leva assim, gente, querido, mas você foi picado por abelha de tão deformado que você tá? E tem gente que você nem reconhece mais. Né? Eu consigo citar 2 pessoas, que inclusive uma eu vi ontem, que eu não posso nem citar aqui, né? Porque a gente não tem dinheiro. Né? A gente não tem nem seguidor, né? Pra fazer isso. A gente maneira. Então, nem dá pra você reconhecer mais a pessoa. E eu fico pensando, essa pessoa não se reconhece, né? Eu esqueci o termo que se usa quando a gente tem uma distorção de imagem. Você não gera uma distorção de imagem, não, sabe? Porque hoje o termo de distorção de imagem, psicólogos que forem formados, me corrija se eu estiver errado, porque corre muito esse risco, mas o termo de distorção de imagem é muito usado para quem tem obesidade, bulimia, ou tem bulimia e anorexia, que elas têm eles têm essa tendência a fazer essa distorção de imagem. Mas e se? Porque a pessoa não passou metade da sua vida desse jeito. Eu até vim pesquisar aqui no Google pra gente se abastecer de uma informação um pouquinho mais técnica, né? Porque o roteiro agora passou a ser voz das nossas cabeças. Esse foi, muito. Não, tinha 3 coisas no nosso roteiro. Eu até postei uma foto na data que a gente está gravando, que tava lá, 3 pautas no nosso roteiro. E a quinta era voz da nossa cabeça. E a gente não tá seguindo nenhuma, só as vozes da nossa cabeça. Não, a gente seguiu, você só não percebeu. É isso. Mas aqui fala, né, que o desvio da imagem, de imagem corporal, refere-se à distorção da imagem corporal, uma condição em que a pessoa tem uma visão negativa e irrealista da sua própria aparência, geralmente ligada ao transtorno disfórmico corporal. Essa preocupação excessiva com supostos defeitos físicos leva a comportamentos repetitivos, como olhar-se no espelho com frequência, e pode causar sofrimento significativo, impactando a vida social e o bem-estar.
E é muito o que você falou, ele é voltado, ele é muito ligado a pessoas que têm anorexia porque elas acham que elas são gordas. Mas pegando esse conceito aqui que o Google traz, eu acho que a gente pode levar a qualquer tipo de comparação que as pessoas fazem. Por exemplo, o cara que tá no shape, mas ele acha que ainda tem uma gordurinha ali, que ele nunca tá satisfeito, porque ele come uma coisa, ele incha e a barriga perde os gominhos. Tem pessoas que emagrecem, que passam, que emagrecem por ter a necessidade, né? E passa pelo processo lá da bariátrica. Elas sofrem essa distorção de imagem. Sim. Sei disso porque já vi casos pessoais, né? Que passaram por isso, tiveram distorção de imagem. Às vezes quem está acima do peso, quem está na obesidade também tem essa distorção de imagem. Então acho que dá para puxar um pouco mais e levar para esse pessoal. Porque não é possível que a pessoa olhe no espelho e se goste tanto que vai estar mudando o corpo inteiro o tempo inteiro. E esse negócio que você falou da bariátrica, né? Dentro do processo da bariátrica, existe a terapia. Existe. Tem um acompanhamento extremamente forte. Você não faz o acompanhamento só com o endócrino. Exato. É uma equipe multidisciplinar. É endócrino, nutricionista e psicólogo. Porque é importante você ter esse psicólogo, porque é o cara que ele vai te respaldar para muita coisa, né? Porque você vai perder, por exemplo, as pessoas que fazem bariátrica, elas perdem peso muito rápido, né? Então, cada dia que você olha no espelho, você tá com um corpo. Nem só por isso, né? Mas também tentar entender sua relação com a comida. Sim. Né? Porque muitas vezes você tem uma relação de afeto com a comida. E aí, que é a maioria dos casos, que é a maioria dos casos, né? E aí você vai precisar dessa psicóloga para ela te fazer entender qual é a sua relação com a comida. Exato. Sabe? E a gente fugiu um pouquinho do tema. Não, eu acho que a gente não foge do tema, porque, queira ou não, nem sempre a questão do emagrecer é por uma questão de saúde, mas muitas vezes por uma questão de estética e você não se enquadrar dentro daquele lugar. Sim. Entendeu? Porque há quantos anos que a gente entende essa movimentação do corpo magro, né? Tem um vídeo que eu gosto muito dele, depois se vocês quiserem procurar no YouTube, ou até a Nath deixa aqui, é um vídeo chamado 100 anos de moda em um minuto, né? E vai passando por várias fases da moda, né? E cada fase da moda, você vai vendo a necessidade do corpo da mulher mudando, né? Então, nos anos 20, você tinha aquele vestido reto, em que a mulher ela tinha um formato reto, né? Aí você passa para os anos 50, vem a coisa da dona de casa, mais acinturada, com um quadril mais largo, né? Que usa aqueles vestidos e tudo mais. Você entra na década de 70, você tem a questão dos hippies, da liberdade sexual, isso, aquilo, então muda-se a forma de vestimenta, né? Você vem para os anos 80, você tem ali um corpo mais escondido. Sim. Né? Você tem a questão das calças altas, um corpo que te permite usar mais essas roupas, então um corpo mais cheio, né? Aí você entra nos anos 2000, você tem aí uma cultura muito influenciada por pessoas como Christina Aguilera, Britney Spears, né? Que vieram a público, por exemplo, a Christina Aguilera mesmo veio a público há um tempo atrás, quando ela engordou, que ela falou, gente, eu sempre fui uma pessoa com tendência a ser uma pessoa mais gorda, mais cheia, né? Mas a indústria exigia que eu fosse magra. Foi algo que aconteceu, inclusive, recentemente com a Nelly Furtado. Sim. Que ela apareceu gordinha, né? E as pessoas se assustaram com o corpo dela. Não, gente, isso aqui é meu corpo, né? Mas eu precisava passar uma imagem mais slim, porque aquilo era considerado sexy e o sexy vendia. Aquilo era o que vendia. Entendeu? Então,
Se vocês... Gente, a galera que é mais nova aí, galera dos anos 99, né? 99, 2000. Se vocês procurarem no Google calça jeans anos 2000, vocês vão ver aquelas cinturas baixíssimas, Nossa. né? Que ela beirava ali o pubis. Verdade. Era um negócio assim horroroso. Inclusive. Oi? Que eu odiava, inclusive. Exato. E se a Nath puder postar uma foto aqui, quando a gente, né, for editar, colocar Tem uma foto que é muito emblemática, que se eu não me engano é da Paris Hilton. Que ela tá com uma regatinha, um cachecolzinho, um cachecol não, tipo um cachecol enrolado no pescoço e uma calça jeans baixíssima, né? Então você tem a volta para o corpo muito slim, né? E hoje a gente está nessa fase que o pessoal fica, que a mulher tem que ser cavalona e não sei o quê, e pipipi, popopó. Tem que ter o corpo do Mewtwo. Claro, você vai ser um Pokémon. Vai ser um Pokémon. Vai ser um Nossa, Pokémon. Mewtwo é impossível de alcançar. Aí eu falo pra você, quando você vai evoluir, ô criatura? Desculpa, gente. É um bando de Pikachu que não evolui. Pikachu não evolui? O Pikachu evolui. Eu tô falando do Pikachu do Ash. O Pikachu do Ash não evolui. Não sabia. Porque ele não fica na Pokébola. Entendi. Aí ele não evolui. É isso. Entendeu? É um bando de Pikachu. Nath manja de Pokémon. Eu não. Eu assisti muito quando eu era pequena. Eu não manjo de Pokémon. Mas é isso. Ela falou aí. Esse Pikachu aí. É isso. Então vá para a sua Pokébola. Vai evoluir. Vai evoluir, porque nem tudo é sobre corpo. Na verdade, nem é só Pokébola que evolui, né? É as batalhas também. Enfim, tô surtando demais. Deixa eu voltar. Ai, Senhor! Esse episódio vai ser maravilhoso. Deixa eu voltar. O Booster já tá aqui querendo comer. Mas é isso. Acho que não sei mais o que falar nessas vozes da nossa cabeça. Mas eu acho que é muito isso, né? É a questão da gente perceber o quanto que as pessoas elas estão entrando num quadradinho sem cor, né? E quem é colorido acaba se tornando a aberração, né? O bicho estranho da história. Mas, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. É bom ser o bicho estranho da história. O bicho... Agora foi a Amora. Isso, minha filha. Bota o cu na câmera. Obrigada. Agora foi a Amora. Aí, voltando. Então, é bom ser o bicho estranho da história. Não é ruim, gente, você ser o bicho estranho da história. O bicho estranho da história, na verdade, foi quem fez a história. Geralmente, quem se revolta é quem não tá dentro do padrão, é quem não tá se encaixando. Exato. E se não se encaixa, forma uma revolução ali. Exato. Então, assim, gente, não é porque você não se encaixa que você é ruim. Não é porque você não passou por um processo de tratamento facial que você não pertence a algum lugar. A gente sempre vai achar o nosso grupo. Não, pelo contrário, eu acho que é muito olhar que, tipo assim, lógico, você quer fazer um procedimento estético que você tem condições para fazer, vai em frente, cada um tem sua escolha, até porque o corpo é teu, né? Mas é até onde é saudável isso. E outra, até onde é realmente uma escolha tua, ou uma escolha de que tá sendo vendida para você, tá sendo ou você empurrada. exatamente, ou você tá fazendo aquilo porque tá todo mundo fazendo. E olha, nessa história de fazendo aquilo porque tá todo mundo fazendo, o capitalismo se aproveita tanto disso. E voltamos ao capitalismo. Que isso daí dava pauta para um outro episódio, assim. Dava mesmo. Que vocês soubessem o quanto que publicidade e marketing utiliza de ideias de psicologia para te manipular para você conseguir comprar aquilo que eles querem. Senhor. Então, acho que é ter esse pensamento crítico. Exato. Esse pensamento crítico e um autoconhecimento. E eu acho que sempre vai. Eu sei que no outro episódio eu falei, eu não acho nada, mas é uma opinião pessoal mesmo.
sempre vale você tentar cultivar o amor próprio, né? Porque às vezes o defeito é tão pequenininho assim, que às vezes nem um defeito. Às vezes nem um defeito, às vezes é algo que... É isso que eu aguento. Às vezes é algo que vai ser uma coisa que você vai gostar em você. Só que você tá tão focada naquilo que ele se tornou um incômodo, sabe? Exato. Para quem é novo, para quem é criança ainda, para quem já passou dos 40, tá na faixa dos 30 e poucos anos, tem um grupo que era uma, tipo, essas bandinhas americanas que lançaram Beyoncé pra vida, chamado TLC. Não sei se você já ouviu falar. Eles são dos anos 2000. Acho que provavelmente por música eu vou lembrar. Então, eles são dos anos 2000. E elas têm uma música chamada Unpretty, né? Que elas vão falando justamente sobre isso. Sobre o quanto que a gente vai se esforçando para parecer bonito aos olhos dos outros. Aí é nessa brincadeira, como a Nath falou, que o capitalismo se aproveita de tudo isso. Então é onde você vai trocar o teu carro para ficar igual o carro do teu vizinho, é onde você vai fazer uma plástica para o teu nariz ficar igual o da celebridade que você acha que é bonito. Porque falaram que o nariz mais avantajado não é bonito. Exato. Né? Então, assim, gente, autenticidade vale a pena. Você vai não vai ser todo mundo que vai gostar de você, mas ainda vale a pena, né? E assim, eu acho que a gente vai terminar por aqui. É porque tá dando a hora deles comerem. Tá quase dando a hora deles comerem, então. O Booster já tá aqui atormentando, porque ele voltou da internação mais esfomeado do que nunca, né, filho? É. E é isso, gente. Então, assim, antes de você fazer uma plástica, vai fazer terapia. Sim, vai fazer terapia. Às vezes, você fazendo terapia, a plástica vai ficar esquecida. Você pode se amar mais, sim, do que com. Exato. Né? Então, faz sentido para você, deixa um comentário aqui. Continua dando o feedback pra gente do áudio e da gravação, tá? Pra gente ir testando os nossos equipamentos novos. Segue a gente no Instagram, nas nossas redes sociais, aqui também no YouTube, tá? Pode curtir e não vai dar nenhum problema se você apertar em seguir a gente. É de graça, gente, é de graça. Olha que coisa. Vocês não pagam absolutamente nada. Nada. Então aproveita e segue a gente. E se você tá ouvindo a gente do Spotify, também deixa o seu comentário, compartilha com o amiguinho e faça terapia, senão você vai ficar que nem o Booster. Por que nem o Booster? Assim, ó, desesperado pra comer, fica aqui implorando por atenção. Entendi. Né, filho? Fala. Tem um relacionamento abusivo com a minha mãe. Entendi. Com a minha tia. Entendi. Não, o meu relacionamento com ele é só fazer topetes. Só que ele não deixa. Gente, mas é isso. Façam terapia porque faz parte do processo do ser humano se conhecer para se desenvolver. É isso. É isso. Eu não encho o saco do outro. Tchau. Até a próxima. Ótimo. Meu filho. Aquí acentuada o Jorge Luis, lembrando que esas humanas, não são psicólogas formadas y que en un podcast tu video substituto y a terapia. Caso precisais de tajuda do conversar. Procure un psicólogo formado y como de repetitivo. Até a próxima.